Foi uma árdua jornada, mas enfim deixamos o reino dos duelistas pra trás, o que significa que o próximo grande capítulo da saga desse pessoal são fillers, é claro. Bem, como essa é uma série sobre adaptação, eu não vou passar muito tempo neles. Para os que não sabem, filler é um apelido comum dado a histórias ou cenas originais de um anime que normalmente são criadas para dar tempo para a obra original, o mangá nesse caso, acumular material bastante para ser adaptado. Fillers são extremamente limitados. Como você só está enrolando até a história desses personagens continuar, você não pode fazer quase nada com eles. Matá-los, desenvolvê-los, casá-los, etc. É bem difícil escrever uma história sob essas circunstâncias, mas é um obstáculo que animes muito longos precisam encarar. Yu-Gi-Oh! É interessante também porque salpica umas coisas do mangá em seus fillers, como se os produtores pensassem: bom, já que nós temos esse tempo extra, vamos cobrir uns buracos que a gente deixou no caminho. Não quer dizer que todos sejam bons por causa disso, mas são mais interessantes do que os de alguns outros títulos. O primeiro mini arco filler é uma aventura bem simples. Uma menina chatérrima chamada Rebecca, dos Estados Unidos, veio para exigir o dragão branco de olhos azuis do avô de Yugi, que pertencia ao avô dela, que era o amigo que deu a carta pro avô do Yugi. Ela acusa o vovô Moto de tê-la roubado, ela e Yugi duelam pela coisa, e nós aprendemos sobre o que realmente aconteceu naquele dia e que a amizade é o bicho. O Bakura fica de fora, porque ele nem foi com os outros ir buscar o avô do Yugi no hospital, ele não é um amigo de verdade. Não há muito do mangá aqui, pra falar a verdade. Vejamos. O avô da Rebecca, Arthur Hawkins, ou Hopkins no original, aparece no mangá. Ele nunca é nomeado, mas vemos a foto dele. Fora isso, há uma menção aqui às cartas deuses, que parece ter sido uma forma do anime de dizer: calma gente, elas virão, tá? O mini arco filler seguinte envolve Kaiba ficando preso em um mundo virtual por causa dos Big Five, os 5 executivos que tentaram vender a corporação Kaiba pro Pegasus. Mokuba pede ajuda pra Yugi Sia e eles partem em uma jornada RPGística pra salvar o irritadiço riquinho psicótico. A Mai também participa. O Bakura não. Porque, lembram da última vez que ele jogou um RPG? Pois é, os Big Five tecnicamente vieram do mangá, mas eles não tinham designs distintos como ganham nesse arco. Eram só uma massa de sombras. Fora isso, há uma cena no começo em que o Mokuba conta pra turma da amizade sobre o sonho de vida de Seto de criar sua própria Disneylândia, a Kaibalândia. Eu sei, ele é muito original. Isso veio do mangá, lá de quando Mokuba tentou roubar as estrelas do Yugi. Fora isso, nada. Sinceramente, sinto que esse arco foi só uma desculpa pros animadores darem um tempo de desenharem card games. Aqui terminam os fillers e voltamos ao mangá, adaptando o arco relativamente pequeno, mas ainda grandinho, do Duke Devlin, ou Ryuji Otogi no original. E a adaptação desse arco é bem diferente, porque tecnicamente falando, ela foi dividida em 2 arcos diferentes no anime. Sim, é complicado. Preparem-se, porque essa será a sessão mais longa desse vídeo, e possivelmente da série inteira. Vamos começar resumindo o arco no mangá. Uma grande loja de jogos, a Black Crown, ou Black Clown eu acho, abriu perto da minúscula loja de jogos da família do Yugi, oferecendo os jogos mais modernos e um novo, ultra popular, próprio, os Monstros dos Dados Masmorra, conhecido como Dragões, Dados e Masmorras no mangá, provavelmente mudado para não dar encrenca. Não coincidentemente, surge um novo aluno transferido na escola de Yugi, Duke Devlin, o filho do dono da Black Crown. Ele acaba fazendo inimizade com Yugi, o que é ótimo, pois o seu pai quer vingança contra os Motos, porque no passado ele enfrentou o avô de Yugi, Solomon, ou Sugoroku no original, em um jogo pelo Enigma do Milênio, e perdeu. E como eles estavam jogando um jogo demoníaco de algum tipo, não fica claro se é um jogo das trevas ou não. Ele envelheceu em 50 anos como punição por perder. Agora ele quer que seu filho não apenas derrote o sucessor de Solomon, mas também se torne um novo portador do Enigma do Milênio. Sabendo da existência de Yami Yugi, ele separa Yugi de seu enigma e força-o a enfrentar Duke em Monstros dos Dados Masmorra em um quarto fechado. Durante o duelo, Duke percebe que não odeia o Yugi, e o mesmo vence a partida, com o apoio moral do Yami Bakura que aparece no meio dela. Mas o pai de Duke desmonta o Enigma do Milênio e, quando tenta ele mesmo montá-lo, é punido pelo próprio Enigma. Ele fica doido e acaba causando um incêndio, logo após prender a corrente do Enigma na mesa. Yugi remonta o Enigma em meio às chamas e os amigos de Yugi, especificamente o Joey, o salvam. Yugi vai parar no hospital por suas queimaduras de 3º grau, onde tem uma conversa adorável com os amigos, e Teia começa a refletir sobre a verdade por trás do Yami Yugi. Ok, resumir tudo isso foi tão difícil, e eu cortei muitos detalhes. Agora, o anime. No primeiro mini arco adaptando essa história, episódios 46 e 49,
conhecemos Duke Devlin, o dono da nova loja de jogos Black Crown e criador de seu novo jogo, o Monstros dos Dados Masmorra. Ele humilha Joey na escola e o escraviza, por assim dizer, e Yami Yugi, o enfrenta por sua liberdade. Duke quer se vingar de Yugi, humilhando-o em rede nacional nesse jogo, acusando-o de ter trapaceado para vencer o Pegasus, que ia distribuir os monstros dos dados ao redor do mundo antes do torneio acontecer. Mas Yugi vence, Duke percebe que estava errado, e as Ilusões Industriais, essa é a empresa do Pegasus, mandam um e-mail dizendo que vão distribuir o jogo. E tudo isso teria sido evitado se o Duke tivesse esperado mais uns dias pelo e-mail antes de executar o seu plano de vingança super caro. O segundo mini-arco adaptando essa história, episódios 50 e 51, que tecnicamente é o começo da segunda saga do anime, começa com Yugi tendo seu enigma do milênio roubado por um adivinho. Yugi o persegue até um grande armazém abandonado com um ringue de duelo dentro. Sabe, como todo armazém abandonado tem. E ele revela ser Bandit Keith. Imagina só, que o desafia para um duelo pelo enigma, que é afixado a um dos lados do ringue. Keith está sendo controlado por um misterioso adolescente egípcio, e, no meio da partida, é libertado do controle mental graças à intromissão de Bakura. No meio da confusão, ele fica doido, quebra o enigma e acaba causando um incêndio. Yugi monta o enigma em meio às chamas, Joey e Tristan o salvam e tudo fica bem. Apesar das queimaduras de 3º grau. Os amigos batem um papo no hospital e Taya reflete sobre a verdade por trás do Yami Yugi. Acho que já deu pra sacar o que o anime fez aqui. Tudo relacionado aos monstros dos dados masmorra. Meu Deus, como esse nome é difícil de falar. Ficou no primeiro arco e tudo relacionado ao incêndio foi pro segundo. Vou fazer algo meio diferente aqui. Vou listar todos os eventos importantes, e alguns não tão importantes, do mangá e ir dizendo se o anime os adaptou ou mudou. Prontos? Vamos lá. A cena de início, com Yugi colocando uma corrente no Enigma do Milênio e Yami Yugi dizendo que isso o ajudará a conquistar a Taya, foi adaptada no começo do segundo mini-arco, com direito à única aparição da mãe do Yugi com falas. Depois disso, Yugi e Taya se deparam com o pai do Duke fora da loja. Como ele não existe no anime, foi trocado por uma garota qualquer. E até com ciúmes aqui é impagável. Yugi falando com os amigos na escola sobre os dados e sobre a irmã do Joey foi adaptado no primeiro mini-arco. E só menciono isso porque deixaram Bakura 100% de fora. Não, Bakura, você não pode sentar com a gente! No mangá, o Joey diz que a irmã já fez a operação dos olhos, mas no anime ele só marcou a operação dos olhos, que vai acontecer daqui a uns episódios. Duke sendo a sensação da escola com seus dados também foi adaptado aqui, e o jogo, que pra mim tá mais pra desafio, de dados entre ele e Joey também se manteve. Após isso, ele desafia Joey para um rápido jogo de adivinhar naipes de cartas, com a servidão do perdedor em jogo. Joey perde, mas Yami Yugi imediatamente o desafia pro mesmo jogo e o derrota, libertando Joey. No anime, esse jogo foi trocado por... o que mais? Um duelo. Joey perde e é forçado a usar essa lendária fursuit de cachorro. E Yugi desafia Duke para monstros dos dados pela libertação dele, essencialmente fundindo os dois confrontos contra o Duke no mangá. No mangá, a turma vai pra Black Crown só pra comprar coisas, e no anime é claro que cortaram isso. O roubo do Enigma do Milênio, naturalmente, foi adaptado no segundo mini-arco, assim como a noção do Yugi duelar sem a ajuda de seu outro ele. Mas no anime, ele consegue manter algum contato com o Yami Yugi, mesmo à distância do Enigma, o que no mangá ele não consegue, e lhe causa bastante angústia. Pra surpresa de todos, a mesa de monstros dos dados é bem menor no mangá, e esse computadorzinho de consulta das regras, que é o bicho por sinal, é exclusivo do anime. A partida em si ficou... levaria bastante tempo pra listar todas as mudanças que ela sofreu, mas ao mesmo tempo ela segue as mesmas batidas do mangá. Duke encurralando o campo do Yugi com seus dados, o uso de vórtices pra virar o jogo, etc. A diferença está em todo o resto. Por um lado, o anime tentou ajustar as jogadas para irem de acordo com as regras da versão real do jogo. Sim, ela existiu, o que exigiu algumas jogadas extras e alteradas. Os corações do jogador, que ficam em um lugar fixo no anime, são um bonequinho móvel no mangá. A alteração mais irritante foi que o anime trocou, tipo, 70% dos monstros originais do jogo por monstros de duelo, tipo o Mago Negro e o dragão lá do Guardião da Fortaleza, com a explicação de que eles foram uma adição do Pegasus. O final da partida também é totalmente diferente. No mangá, Yugi usa um monstro chamado Pazu, que usa uma habilidade especial para virar uma espada, que o seu bonequinho de corações usa para vencer o jogo. Enquanto que no anime, ele invoca o Mago Negro, que é super overpower e ele vence o jogo. No mangá, Yami Bakura, sentindo que o faraó, isto é, o Yami Yugi, está com problemas, entra na sala do jogo para dar apoio moral. Ele não esconde que é o Yami Bakura, mas diz que mudou de vida e agora é bonzinho. Digo, quem não confiaria nessa carinha? No anime, segundo mini-arco,
até a conta pro Bakura o que ocorreu e ele segue pro armazém. E, fingindo ser o Bakura normal, o que eu prefiro, ajuda o Yugi no final da partida. A cena mais importante dele, em que ele deposita um fragmento de sua alma em uma peça do Enigma do Milênio para explorar o coração do faraó, ficou idêntica na adaptação. Nas duas versões ele explica que quer que Yami Yugi reúna as relíquias, o que o fará recuperar suas memórias e, de acordo com uma antiga profecia, libertar um poder maligno supremo. Tô vendo que alguém fez uma mudança de planos. Após isso, no mangá, o Yami Bakura simplesmente dá lugar pro Bakura normal de novo. Mas no anime, ele volta pra escola, deixando o Yugi sozinho no armazém abandonado e perigoso. Tá vendo, Bakura? É por isso que ninguém te chama pras aventuras e pras fotos bonitinhas de música de encerramento. Tristan e seu cachorro estranhamente fotorrealista... Sério, olhem pra ele. Avistam Bakura entrando na loja e avisa os demais, que seguem pra ajudar o Yugi. No anime, até busca os outros na escola pra pedir ajuda. E eles inventam uma desculpa pra saírem mais cedo. Educação formal em Yu-Gi-Oh! No mangá, após Duke perder, seu pai leva Yugi a um quarto isolado pra jogar o jogo de tabuleiro demoníaco que ele jogou com Solomon. Ele nem começa a jogar, na verdade. E depois que ele fica doido por causa do enigma, são as velas do tabuleiro que fazem o lugar pegar fogo. O anime até que é semelhante em conceito. O Keith fica doido por causa do controle mental de outra relíquia do milênio, a varinha do milênio, e começa a bater em tudo com esse ferro, e acaba acertando este console que faz este cabo partir e ele cai em cima desta gasolina convenientemente posicionada. E isso causa um incêndio. Sério, isso é tipo conseguir 777 no caça-níqueis da miséria. Os amigos do Yugi chegam bem no começo do incêndio no mangá, e Yugi explica que não sairá dali até montar o enigma, nem que ele morra. Joey acaba convencendo todos a saírem, menos ele, jurando pra si mesmo que tiraria o Yugi dali nem que fosse na base da violência. No anime eles chegam só após o incêndio já ter piorado. E até achamos bombeiros enquanto Tristan e Joey entram. Yugi ainda se recusa a sair sem o enigma, mas como a cena do anime é mais resumida e o Yugi desmaia quase imediatamente, ele ficou menos obcecado suicida do que no mangá. Joey, após muito falhar, ouve a voz do Yami Yugi, o que o inspira a usar o tabuleiro do jogo demoníaco para tirar essa coisa de ferro. No anime ele também ouve o Yami Yugi, mas ele dá a dica direta para ele usar o ferro como alavanca. E antes disso, o Joey e o Tristan estavam fazendo isso. O que exatamente vocês pretendiam com isso? Enfim, após isso, hospital, que foi bem resumido no geral e menos bonitinho no anime. Ok, deixa eu ver minhas notas e ver o que eu esqueci de citar. Bom, acho que não é preciso citar que o pai do Duke foi completamente removido da adaptação. Em defesa do anime, se eu não me engano, o mangá nunca mais sequer menciona ele, mesmo depois do Duke entrar pra turma da amizade. Então não é como se isso tivesse grandes repercussões. E aí, pelo menos o Duke no anime tem... esse cara... Quem é você? Além disso, especulação. Apesar do personagem não ter sido adaptado, sinto que o conceito por trás dele foi. Especificamente com a Rebecca, só que do avesso. Enquanto que o pai de Duke o força a participar de seu esquema de vingança contra a sua vontade, a Rebecca faz um esquema de vingança contra a vontade do avô dela. Eu gosto de acreditar que isso foi proposital. Em uma parte da adaptação, primeiro mini arco, vemos essa cena do vovô... apreciando a vista. Essa é uma rara ocasião em que o anime mostra a caracterização mais mestre Kami dele, do mangá. E por fim... sim, estamos no fim. E menos importante, as 3 líderes de torcida do Duke no anime são garotas que estavam babando em cima do Bakura no seu capítulo de estreia. Foi um toque legal. E com isso, enfim, termina a aventura dos dados. Essa com certeza foi uma adaptação que sofreu bastante devido à necessidade do anime de fazer marketing dos cards o tempo todo. Eu admito que várias coisas dos dados foram bem irritantes na adaptação, mas os episódios 50 e 51, eu acho eles muito legais. Eu acho eles uma introdução perfeita pro arco do Merrick. Aliás, eu gosto muito de como no anime esse é o nosso primeiro contato com o Merrick. Foi uma introdução boa porque não explicou tudo sobre o personagem imediatamente, como o mangá vai fazer daqui a pouco. Mas enfim, como eu disse, tentarei ser imparcial e não vou ficar me defendendo tanto. E... a próxima parte deve demorar um pouquinho mais pra sair. Mas, quando ela sair... fiquem ligados, porque esta cidade se tornará a cidade das batalhas. Amiga, você tá usando moletom. Hoje é segunda. E daí? E daí que é contra as regras e você não pode sentar com a gente. Tanto faz, essas regras não existem. Não pode estar com a gente!